Olá, amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos trabalhando as orientações do irmão José na psicografia de Carlos Bacelli e nós vamos trabalhar o livro Irmão José, no capítulo 23, que se chama Lembranças Amargas. Veja, lembranças amargas. Lembrança todo mundo tem. Se ela é amarga, olha o que ele vai trazer para nós em matéria de observação, na forma de lidar com elas. É improvável que todos nós não tenhamos lembranças amargas no nosso contexto de vivente desta terra. É improvável. Em função dos anos que a gente tem de vida, do conhecimento que a gente já adquiriu, do conhecimento adquirido e não colocado em prática, ou do conhecimento adquirido e na hora de colocar em prática a gente fez o avesso daquilo ali e depois vem uma lembrança amarga, por que eu agi desta ou daquela forma? É improvável que nós não tenhamos, ok? E aí ele coloca para nós assim, lembranças amargas. Lembranças amargas, quem não as terá? Já é a pergunta que ele faz. Quem não tem? Quem não as terá? Se em verdade desejas esquecê-las, não as cultives no pensamento. Se a gente deseja esquecer a lembrança amarga, veja, isso, gente, se a palavra é partícula se, significa que é uma possibilidade. Se desejas esquecer as lembranças amargas, não as cultive no pensamento. É a proposta dele aqui, ó. Aqui. A Joana de Ângeles não fala para a gente no livro Jesus e a Atualidade, se queres o triunfo real, sai a campo e luta? Se. Ela cita possibilidades. Se queres o triunfo real, sai a campo e luta. Se você deseja se libertar das lembranças amargas, se deseja se libertar, não as cultive no pensamento. Olha como que o se, ele vai trabalhando possibilidades para a gente. Então, o Emmanuel tem uma outra frase que ele diz para nós assim, se queres... Não, deixa eu lembrar aqui. Quando eu lembrar, eu passo para vocês. Quando ele fala da importância da gente se disponibilizar ao trabalho, se você... Olha, eu vou colocar do jeito que eu estou lembrando, mas se eu lembrar do jeito que o Emmanuel traz, melhor ainda. Quando ele diz para nós assim, se você deseja fazer o bem, atenção, comece mostrando alegria. Ah, lembrei. Se pretendes auxiliar alguém, essa é a frase do Emmanuel, se pretendes auxiliar alguém, comece mostrando alegria. Se pretendes. Olha como que a partícula se, ela tem um significado grande para aquela pessoa que caminha com dúvidas. Se pretende auxiliar alguém, porque tem gente que não pretende auxiliar ninguém. Agora, se pretendes, comece mostrando o primeiro valor que ele coloca, é a alegria. Não é assim, porque eu tenho um sentimento grande de caridade. Porque eu amo demais o próximo. Não, porque eu sou tão disciplinado que... para de mentira, para você mesmo. Para de bobagem. Se pretendes auxiliar alguém, começa mostrando alegria. Se você já for bem-humorado, o bem-humor, ele atende com o sorriso. O bom humor atende com acolhimento. O bom humor atende com a escuta. Se pretendes auxiliar alguém, comece mostrando alegria. Quando a Joana coloca para nós no livro Vida, Desafios e Soluções, se queres o triunfo real, se você quer a vitória no plano físico, se queres o triunfo real, sai a campo e luta. Sai a campo e luta. Como o irmão José coloca para nós, se desejas esquecer as lembranças amargas, não as cultives no pensamento. Não as cultives.
A vida é feita de fases que se sucedem. A vida é feita de fases que se sucedem. Ora, se eu não posso cultivá-las no pensamento, eu tenho que me libertar de uma situação absolutamente simples na forma de dizer e absolutamente complexa na forma de praticar, que é não alimentar mais o pensamento negativo. Não alimentar o pensamento negativo. Se não é para eu alimentar o pensamento negativo, significa que eu dou conta de me libertar das lembranças amargas. Se quer se libertar das lembranças amargas, então se liberte do pensamento negativo. No livro Estudando a Mediunidade, Martins Peralva coloca isso para nós que eu estou trazendo para vocês. No capítulo 31 está intitulado lá, Comunhão Mental. Ele fala que nós temos 2 tipos de pensamentos, positivo e negativo. O pensamento negativo é aquele que vai assolar o nosso estado íntimo, é aquele que vai nos levar ao desequilíbrio, que vai trazer desentendimento, que vai fazer com que a gente perca a vitalidade e a gente caminhe para a morte. Não é morte física, não, gente. Morte das emoções, morte das sensações, morte dos privilégios de estarmos nessa vida física, morte das perspectivas, morte das intenções, aí sim, morte da vitalidade, morte. Aí vocês podem pensar assim, então quem pensa negativo alimenta a morte, quem pensa positivo alimenta a vida. Vida para relações saudáveis, vida para as emoções que estão para serem construídas, para serem refeitas, vida para as relações que temos acolhido e aquela que ainda iremos acolher. Vida. Quem alimenta pensamento positivo? Vida que traz equilíbrio e que leva à vida no final. Pensamento negativo leva à morte, pensamento positivo leva à vida. Aí vocês podem estar pensando assim, mas quem pensa positivo também morre. Quem pensa negativo morre. Quem pensa positivo desencarna. Entenderam a diferença? Por quê? Porque morrer fisicamente todo mundo morre, mas quem pensa negativo morre fisicamente e continua preso no estágio de morte, no pré-morte, no pós-morte físico. Por quê? Porque era a forma que ele caminhava aqui na Terra. Lá é uma continuação do estado que caminha aqui. Se aqui eu caminho alimentando lembranças amargas, que é o nosso título, eu caminho alimentando lembranças amargas, desgosto, indiferença, agressividade, pessimismo, estado depressivo, apatia, dores, eu vou alimentando. Ah, porque só morrendo é que eu melhoro? Morrendo continua. Entenderam o tamanho do problema? Eu estou hoje no corpo físico, então eu vou começar a alimentar o positivo, por quê? Para que eu continue no positivo. Se eu desencarnar semana que vem, daqui a um mês, daqui a um ano, eu tenho que estar com uma perspectiva mental diferente do que está lá atrás. Tanto que, quando ele começa a falar no capítulo Lembranças Amargas, olha a pergunta que o irmão José faz para nós. Quem não as terá? Todo mundo tem lembrança amarga, mas a gente vai viver nisso. A gente vai ficar fazendo com que isso nos destrua, com que isso nos agrida. Aí ele continua, a vida é feita de fases que se sucedem. Cair é natural. Cair é natural. Lembra que eu já falei com vocês? Todos nós aprendemos a caminhar em, no máximo, com 2 anos de idade. Um caso ou outro vem com um atraso na motricidade, mas, em média, entre 1 a 2 anos, todos nós aprendemos a caminhar. Todo mundo aprendeu a caminhar. Até hoje, a gente tropeça. Embora todos nós caminhamos. Até hoje a gente tropeça. Ah, mas eu já não aprendi? Já, e vou tropeçar. Vou escorregar. Tá claro? Todos nós passamos por isso, gente. Olha, eu não fui tropeçar. Aqui, olha, foi embora um punho. Está lá, quebrado, 4 pinos, só de tropeço. E olha que eu já aprendi, hein? Há 60 anos atrás eu aprendi. Adiantou? Adiantou. Mas não significa que eu não vá tropeçar. Aí vem o irmão José. Cair é natural. Todo mundo cai. Agora tem gente que fica na queda, lamenta com a queda, blasfema na queda, xinga, se irrita, se enerva. É difícil para quem está em torno.
E agora eu estou fazendo referência a quedas morais. Aí a pessoa fica triste e quem está em torno começa a sofrer as consequências daquela tristeza, sendo que quem está em torno não tem nada a ver com isso. É a pessoa que tem que trabalhar o seu estado íntimo. Ok? Porque olha o que ele diz na continuidade desta frase. Cair é natural. O que não é natural é permanecer no chão. O que não é natural é ficar ali, curtindo a queda. Curtindo a queda. Lembra quando a gente colocou a fala num outro vídeo de Drummond, de Carlos Drummond de Andrade, poeta itabirano, né, daqui das nossas Minas Gerais, quando ele fala da dor, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. A dor é inevitável, todo mundo tem. O sofrimento, cada um vai dar a conotação que quiser. Sofrimento é opcional. Então, cair é natural. O que não é natural é permanecer no chão. Aqui, se nós não nos atentarmos para a colocação do irmão José, se não nos atentarmos, eu vou lembrar para vocês uma música que é da Beth Carvalho, que é, aliás, eu vou lembrar um trechinho da música, porque como eu conheço o Cássio, ele vai jogar a letra para vocês lá, tá claro? Aqui, reconhece a queda e não desanima. Reconhece a queda e não desanima. Isso é música. Se eu não entender nada do irmão José, eu não quero saber desse negócio de espiritualidade. Não, tá bom. Pega a música. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Gente, eu estou dando um exemplo desta música, tá? A gente pode pegar músicas, pode pegar textos filosóficos, pode pegar outros autores, cientistas, biólogos, escritores. Reconhece a queda e não desanima. E o que ela coloca? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Reconhece a queda e não desanima. Isso é que o irmão José está trazendo para nós aqui, em outras palavras. Cair é natural. O que não é natural é permanecer no chão. Chorar, todo mundo chora. Chorar, todo mundo chora. Mas ninguém precisa viver se afogando na lagoa das próprias lágrimas. Chorar, todo mundo chora. Mas a gente fazer daquelas lágrimas ali o nosso movimento de vida é fazer movimento de desvitalização. Se a gente viver chorando, isso é a gente se desvitalizar. É perder energia, é desenergizar. Chorar, todo mundo chora. Homens, mulheres, crianças, todo mundo chora, todo mundo tem dor. Acabei de falar que Drummond traz isso para nós, todo mundo tem dor. Agravar a dor é problema individual. Ou seja, tem pessoas que se afogam na lagoa das próprias lágrimas. Mas não precisa. Ninguém precisa ficar afogado na própria lágrima. Não recordes o passado, senão pelo tempo suficiente que te alerte a não repetir os mesmos erros. Lembra do passado, lembra? Mas só o tempo suficiente que te leva ao movimento de saída daquela dor, de saída daquela dificuldade. Tanto que o texto é lembranças amargas, a gente não precisa viver nelas. Eu tenho erros? Claro que tem. Quem não os tem? Tanto que a pergunta inicial é essa. Lembranças amargas, quem não as terá? Quem não as terá? Agora, não recordes o passado, senão pelo tempo suficiente que te alerte a não repetir os mesmos erros. Lembrou, viu o que fez, sabe que errou? Olha, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Caiu? Não desanima. No mais, que cada dia seja para ti como se a tua reencarnação estivesse começando agora. O que ele está dizendo? Aconteceu? Aconteceu.
Comece hoje um movimento novo. Comece agora um movimento novo. Se é para a gente começar agora, use aquelas lembranças apenas para você se revitalizar, para você se energizar. Comece agora. Aqui, quando Paulo escreve aos Hebreus, ele coloca para nós assim: tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e endireitai as veredas dos vossos pés. Atenção. Tornai a levantar as mãos cansadas, se eu não me engano, depois você confere para nós, está no capítulo 12, nos versículos 12, e eu quero trazer o 13. Por quê? Quando ele coloca para nós assim, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, ele já disse nesse versículo, ele já disse que a gente caiu. Tornai a levantar é porque está em queda. Tornai a levantar é porque está no chão. Tornai a levantar. Ele não fala isso para quem está andando equilibradamente, para quem está ereto, para quem está firme, para quem não tem dúvidas. Ele não fala isso não. Ele fala, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. E endireitai as veredas, endireita os caminhos, endireita a sua estrada, endireitai as veredas dos vossos pés. Ora, a partir do momento que ele coloca para nós, endireitai as veredas, é esse tornai a levantar. Caiu, levanta de novo, pega o caminho certo. Caiu, levanta de novo, pega o caminho certo. Isso, gente, é absolutamente natural. Isso não é problema nenhum, não é dificuldade nenhuma. Tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Quanto tempo nós temos para fazer esse movimento? Não sei. Quando ele fala para nós, então, comece a sua reencarnação, comece a partir de hoje, comece um movimento novo a partir de hoje. Não importa o que você fez ontem, não importa o que eu fiz ontem. Se tem envolvimento com bebida, com cigarro, com mentira, com aborto, com fofoca, com agressividade, com impaciência, com estados doentios, movimentos psiquiatrizantes, não importa, começa hoje um movimento novo. Para de fazer das lembranças amargas o seu movimento de angústia para o restante dos dias que te faltam. Porque pode estar te faltando uma semana, mas pode estar te faltando 30 anos. O que a gente vai fazer? 30 anos. Lembranças amargas não é algo que a gente tem que cultivar. Tanto que Paulo então diz para nós, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados e endireitai as veredas dos vossos pés. Endireitai as veredas dos vossos pés, endireita a sua estrada. Para que, no versículo 13, ele coloca para a gente, para que aquele que manqueja antes seja sarado. Porque se a gente está mancando, e vai lamentando, a gente não sara nunca. Pode ter página esclarecedora, pode ter um amigo acolhedor, pode ter mentor espiritual intuindo, pode ter uma página ao acaso vindo direto do seu orientador que abriu a página ao acaso com você. Se você continuar lamentando, se a gente continuar lamentando, a gente não vai endireitar essas veredas nunca. Tanto que ele fala, para aquele que manqueja, antes seja sarado. Se a gente está mancando, a gente tem que usar isso aqui como instrumento para a gente melhorar, para a gente sarar, para a gente crescer, para a gente sair do ponto em que nós estamos. E não necessariamente fazer das lembranças amargas movimentos de vida. Aliás, porque nem lembrança amarga não é vida, é desvitalização. É autoagressão, é favorecimento de autoestima baixa. Então, quando nós nos atentamos para essa observação do irmão José, façamos movimentos diferentes em nosso favor. Se nós conseguirmos, nós já vamos sair desta terra com um sentimento de vitória, não por estarmos em alto grau da escala evolutiva, não, mas por ter vencido as próprias dificuldades no nosso estado íntimo. Aliás, é em cima disso que Guimarães Rosa, falando no livro Grande Sertão Veredas,
Veja, só para vocês entenderem o contexto, ele foi escrever esse livro após uma caminhada de 240 quilômetros, tocando uma boiada a pé. E ele foi circulando Minas Gerais, 240 quilômetros a pé, tocando uma boiada. Ele escreve o livro Grande Sertão Veredas, ali ele cria personagens e ele vai conversando conosco. Ou seja, o que a gente vai concluir? Grande Sertão? Olha, todo mundo tem sertão. Vamos trazer para a página do irmão José? Lembrança amarga, todo mundo tem. Todo mundo tem o seu sertão no estado íntimo. Todo mundo tem o seu terreno árido no estado íntimo. Todo mundo tem. Mas o livro é Grande Sertão Veredas. Para todo sertão tem caminho. A gente tem, ainda que estejamos em movimentos de aridez, não nos prendamos às lembranças amargas. Por quê? Porque temos veredas, nós temos condições de sair, de fazermos movimentos de mudança, de alimentar o bem-estar nas nossas relações. Então, estou fazendo um paralelo do livro Grande Sertão Veredas com a fala de Paulo escrevendo aos Hebreus, com o texto do irmão José, Lembranças Amargas. É isso aí que tínhamos para trazer. Eu espero que vocês estejam bem. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Até breve.